Ô, camaradas, boa, bom dia. Aqui tá cedo, aqui de manhãzinha. Então a hora que você estiver vendo isso, sinta-se saudado. Eu sou o Vina Guerreiro, camarada dos camaradas. Olha só, gente, no último vídeo triste, né, cara? Sobre a morte dos médicos. E o mundo tá muito triste, né? Tá piorando demais, né? Mas teve um camarada, não sei se foi no vídeo dos médicos ou no outro, mas que ofereceu a ideia de que eu falasse um pouco do nacionalismo, dessa questão de grupos que se dizem nacionalistas proliferando aí pelo Brasil. Eu nem vejo tantos não, sabe? Devia ter mais. Mas é que também, se for para ser o nacionalismo errado, é melhor não ser, né? Não é verdade? Mas se for para ser baba-ovo de russo, ou baba-ovo de Estados Unidos, ou baba-ovo da China, ou baba-ovo de Cuba, ou baba-ovo da França, você entendeu? Se for para não ser baba-ovo do Brasil, cara, e do que construiu esse país, melhor não se dizer nacionalista, se diga qualquer coisa, né? Anglófilo, russófilo, cubófilo, entendeu? Desse jeito. Cara, eu vou falar do tema, só quero fazer umas coisas assim. Eu sou corintiano, eu sou quarta geração de corintiano. Toda a família Guerreiro é corintiana. Eu não sei meu filho, não tenho contato com meu filho mais, né? Infelizmente isso persiste. Mas todo mundo da família é corintiano, não tem uma obrigação não, é natural. Pelo menos pra mim foi natural. E não foi por falta de tentativa, tá? Que me fizessem escolher outro time, tá? A família já foi até sócia do Corinthians por um tempo. E, putz, cara, é o Corinthians, velho. E agora é o seguinte, Fortaleza passou e eu tô torcendo por Fortaleza, né? Porque isso é parte do nacionalismo que eu cito também. Acho que a gente tem que torcer para que o Brasil tenha mais troféus na área esportiva, não importando para mim os clubes. É lógico, eu preferia que fosse o Corinthians, mas não deu, tá tudo certo. Tá tudo certo nesse sentido. E o Fortaleza merece, tem um técnico fantástico, tem um presidente fantástico, tem uma puta torcida legal, cara. E tem um time, né? O Corinthians não tem um time, infelizmente, eu não sei, é loucura, né, cara? Futebol é muito doido, né? Você vê o Boca, um time, de certa forma, inferior, tem mais camisa que o Palmeiras em Libertadores, mas um time inferior ganhou o Palmeiras, entendeu? E aí tem componentes, né? Tem o goleiro que pega pênalti, tem a catimba, tem mais experiência nesse tipo de, né, criou uma cultura. Você pensa em Libertadores, você pensa nos times que mais venceram, o Boca é um deles, né? Então tudo certo, não quero ficar falando muito disso. Sobre o Javier Milei, né, aquele idiota lá que quer concorrer, está concorrendo à presidência lá da Argentina. Gente, olha só, eu não vou ficar falando disso, eu nem me preparei para falar tanto desse cidadão aí, não deu tempo, tá? Eu tenho outras questões. Eu não vou me aprofundar nem nesse assunto e nem no assunto do PDT e do Ciro Gomes agora. Eu não vou, eu prefiro falar hoje agora aqui do nacionalismo em si, né? Do que eu vejo como nacionalismo. Tá, eu não vou me preparar, eu não vou perder tempo falando um pouco da questão argentina, não que não seja importante para o Brasil, inclusive, né? Eu faço votos de que haja uma consciência nacional na Argentina e que, assim, não consiga, esse cara não passe. Mas é que fato que, seja como for, a Argentina precisa dar um salto, precisa dar uma mudada, cara. E acho que a melhor forma da Argentina mudar não é se chocando contra o Brasil, tá? A gente precisa entender, brasileiros, né, o quanto que é valoroso ou não é tão valoroso que países do Cone Sul entrem nos BRICS, tá? E aí isso pode, né, causar uma divisão aqui, inclusive, entre nós aqui. Vale ou não vale? É importante para o Brasil ou não é importante para o Brasil? Como é que é? Qual orientação nós vamos ter? Isso também é parte de uma discussão nacional e nacionalista. Camaradas, eu não sou antropólogo, eu tenho especialização, né, pós-graduação em ciência política, mas eu não sou um AIS, estou mais para um asno, né? Eu sou mais brutão nas coisas, né? Mas
que é uma nação? Né? O que a gente se confunde muito, né, em dizer nação, Estado com E maiúsculo, né? Territorialidade. O que mais significa uma nação? Para mim, o que mais significa uma nação é um conjunto sanguíneo, um coletivo, que partilhe praticamente do mesmo tipo sanguíneo, não tipo sanguíneo, mas vocês entendem, em que os laços familiares, os laços de troca, né, genética, vão formando uma etnia. É daí que sai, por exemplo, Israel, o povo hebreu, o hebreu é né, o hebreu, ele é uma etnia, o povo hebreu, né? Ele é um povo. O povo cigano, ele também é uma etnia. Por quê? Porque eles cruzam. Não estou falando como se fossem animais, tá? Tentem relevar, tá? Essas grosserias aqui. Talvez eu não tenha encontrado uma palavra melhor. Mas assim, as pessoas se multiplicam entre elas, naquele conjunto, tá? Por quê? Porque as tradições estão ali, ficam guardadas, tal. E isso vai atravessando as eras, os que sobrarem. Porque muita gente se perde nesse caminho. Porque muita gente é absorvida por outras etnias, pode acontecer. Algumas pessoas são mortas. Inclusive, infelizmente, contra essas minorias tem os expurgos, os pogroms, tem, né, as diásporas, coisas tristes. Que todos esses povos étnicos sofrem e, infelizmente, parece que continuarão sofrendo se não souberem se defender. Tá? O povo de Israel, por exemplo, né, o povo hebreu, eles se diziam já uma nação antes de terem uma territorialidade, antes de terem um Estado organizado. Talvez a forma, a liderança que os conjuntasse fosse outras, talvez uma religião muito forte, que para eles aquilo fizesse tanto sentido que talvez eles nem precisassem de uma terra firme, uma terra, né, prometida. Tudo aquilo pode conjuntar uma pessoa, né? Por exemplo, os indígenas, né, das nações aqui da América, os ameríndios aqui na América do Sul, eles tinham uma área que eles ficavam, mas eles não compreendiam que aquilo era só deles, assim, ó, meu território acaba nessa árvore e termina na areia ali do mar, naquela parte da pedra do sul da... Não é assim. Mas eles deixam de ser uma nação por não compreenderem a territorialidade deles? Não. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque para o brasileiro entender o que é ser brasileiro vai ser um pouco mais complicado do que essa coisa mais datada e firme, falar assim, não, sou brasileiro por quê? Porque nasci no território do Brasil. Enquanto a gente não entender que brasileiro, ou brasilianista, ou brasilista, né? Ou brasilano, tem várias formas que a gente poderia chamar o nosso gentílico, que fala, né? Se a gente não observar, né, que o fato de ser brasileiro ele é maior do que só está na territorialidade brasileira, a gente nunca vai conseguir valorizar. Estou falando como um conjunto, como um todo. A gente nunca vai conseguir valorizar o que é ser brasileiro. Porque aqui houve o seguinte, isso é uma parte triste da nossa história, mas eu digo para vocês que isso é também a nossa maior riqueza. Houve uma miscigenação forçada no Brasil. Primeiro forçada, depois cultural e agora até comum. Tem gente, inclusive, que quer barrar isso. Tem gente que não acha que isso é legal, né? Por exemplo, o maior pecado para um nazista era se misturar. Veja, eu não tô, pelo amor de Deus, hein? Não tô defendendo esses caras. Mas uma coisa que eu nunca vi alguém falar como crítica contra o nazismo é que, na verdade, não é só a supressão de minorias étnicas, ou nem tão minorias assim, né? Os povos eslavos estavam também no alto da... Tinha uma lista, né? Os nazistas tinham uma lista de quem não deveria existir. E claro, se esses caras ganhassem a guerra, o mundo fosse nazista, né, de certa forma, com a hegemonia nazista, esses caras eles tinham uma lista bem longa, tá? Mas eu vou dizer uma coisa, por exemplo, os povos pretos, os
povos africanos, né, da África subsaariana principalmente, eles não estariam ali para serem eliminados. O que não haveria possibilidade, isso seria inclusive um crime maior do que você matar, eliminar, que esses povos, todos os povos, inclusive eles próprios, eles não poderiam se misturar. Eles tinham que manter o quê? A raça pura. Que doideira, né, cara? E você não vê historiador falando isso, você não vê. Mas o fato é o seguinte, não podia misturar. Então você é árabe, você fica com os árabes, amigão. Então você é, como é que eles chamavam? Arianos. Então você fica com os arianos. Você é um subsaariano, então você fica com os subsaarianos. Você é um ameríndio, fique com os ameríndios. Você é um asiático, mongólico, fique com os asiáticos mongólicos. Você é um eslavo, você vai morrer. Você é um judeu, você vai morrer. Você é um cigano, você vai morrer. Pulando da parte, né, da parte étnica, de eliminação e segregação, né, e tudo isso eles colocavam componentes legais, tá? Juridicamente falando, eles votavam aquilo e diziam que estava tudo certo, que aquilo tinha sido passado até pelo Supremo deles lá, pela Suprema Corte deles. Depois disso era o seguinte, o que poderia destoar da cultura desses caras aí? Putz, cara, você era um maçom, você vai morrer. Você era um homossexual, você vai morrer. Você era uma pessoa que talvez nascesse com alguma deficiência, que geraria muito custo a seus familiares e custos ao Estado, você também seria eliminado. Porque a ideia deles era que, né, não poderia destoar a cultura, da cultura que eles queriam implantar, não poderia destoar, e da cultura que eles queriam implantar também, da questão da proliferação, deles continuarem evoluindo, sem defeitos genéticos. Então também, tá? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque infelizmente hoje a gente tem uma parte da direita que parece abraçar esse tipo de conteúdo, mesmo que não se declare, né? Eles até dão pistas, né? No governo Bolsonaro aconteceram muitas pistas, né? Mas parte da esquerda, principalmente a esquerda identitária, não percebe o quanto que está repetindo, usando os mesmos métodos, sem saber talvez, o que é triste. Eu vi aquele termo que, fulano palmitou. É quando um fulano preto fica com uma mulher branca, ou vice-versa, uma mulher branca fica com um homem preto, uma mulher preta fica com um homem branco. E aí a galera do movimento negro diz que a pessoa palmitou, porque eles acham que, talvez não, era melhor eles ficarem entre os brancos, entre eles, e que os brancos ficassem entre eles. E assim, por um lado, eles estão se protegendo, certo? Protegendo sua cultura. Qual cultura, né? Porque a gente teve no Brasil tanta pessoa, tanta etnia africana, subsaariana trazida para cá, de 5 lugares diferentes, no mínimo, né? Em séculos diferentes, inclusive, ou seja, eram pessoas das culturas mais diversas, que só puderam recriar cultura aqui. Quando normalmente o que o pessoal do movimento negro fala é assim, a nossa cultura africana. Não, cara, a África é muito grande. É banto, é queto, né? Queto e urubá, né? É banto, é angolano. Putz, cara, sabe? São de épocas diferentes. Ou tem os malês, que não vinham de uma cultura de oratória, mas vinham de uma cultura de leitura, né? Porra, é gente pra caramba, cara. E você não pode falar que aquilo é cultura, uma cultura africana. Não existe. Existem as culturas que compõem e compunham a África. O Brasil, basicamente, tem que entender nas misturas de suas etnias a sua maior preciosidade. Putz, foi uma mistura forçada, foi sim. Uma mistura triste. É verdade, as pessoas... Basicamente veio para cá primeiro os portugueses, os homens, né? Os navegadores. E o pessoal que ajudava os navegadores. Eram homens, não ia mulher e criança no navio, tá? Na caravela, na galé, no galeão. A galé nem veio para cá, mas